Sejam muito bem-vindos ao Pô de Prosa. Nós estamos aqui na edição super especial com o tema política. Para essa edição, nós temos aqui nos estúdios o candidato a vereador da cidade de Mário Campos, o Wellington. Seja muito bem-vindo aqui, Wellington. É um prazer receber você. Eu espero que realmente a gente consiga, vamos dizer assim, percorrer todos os seus projetos, aquilo que você já tem estabelecido aí como projeto para a cidade de Mário Campos. É um prazer conhecer você, é um prazer te receber aqui no Pô de Prosa. Lembrando sempre que esta edição é uma edição super especial com o tema política. Nós não temos a finalidade aqui de gerar polêmica com este tema, pelo contrário, aquilo que nós queremos é fazer aqui um episódio propositivo, né, onde você vai mostrar suas propostas, aquilo que você já tem elaborado. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que você sinta-se à vontade aqui conosco. Muito obrigado, tá, Wellington? Boa noite, Regis. De antemão, agradecer aí por esse convite. É um privilégio estar aqui nesta noite, né, poder contribuir com algo, mas também fazer esse Pô de Prosa, né? Algo bem mineiro, essa prosa, esse momento de um bate-papo aqui, que a gente realmente possa elevar, né, o nível da nossa política, não só a nível de município, igual Mário Campos, mas a nível de estado, a nível federal, que a gente possa aí contribuir e aprender juntos aqui nessa noite. É verdade. Muito obrigado. Wellington, eu vou começar assim, para que as pessoas também tenham uma oportunidade de conhecer você. Sim. Eu acredito que este momento, né, de campanha, é muito comum a gente ter vários candidatos e a gente vai... Cada dia aparece um, aparece outro, mas às vezes a gente não conhece as pessoas, né, realmente, quem que são, né? Então, esse espaço aqui é justamente para isso, para que a gente possa se conhecer e que, principalmente, né, o eleitor também possa conhecer. Me fala um pouquinho de você, quem que é o Wellington. Eu costumo dizer assim, de onde você veio, né, para onde você vai. Como vive, do que se alimenta, né? De que se alimenta. Bom, Regis, é importante a pergunta, né? A gente passar um pouquinho do nosso histórico. Bom, o Wellington Moreira, nascido no interior de São Paulo, mas vim para Minas Gerais, muito novo, né, para estudar, onde eu cheguei em Belo Horizonte. A primeira faculdade foi filosofia e logo em seguida eu conheci a cidade de Mário Campos, vim a trabalho. Eu trabalhava dentro do grupo do Colégio Santo Agostinho e surgiu uma missão ali da gente transformar uma casa de retiros num hotel fazenda. Então foi ali que eu trabalhei durante 12 anos, né, no Recanto Santo Agostinho, né, todas as pessoas de Mário Campos conhecem. E nesses 12 anos fui aprendendo, né, e conhecendo e gostando da cidade, né, e conhecendo a população. Nesse período eu tive um bom contato com o comércio local. Como gerente lá do hotel, eu sempre procurei fomentar a economia do município, fazendo com que, né, todas as compras, né, tudo que precisasse para o hotel fosse comprado dentro da cidade. Então, desde material de construção, produtos alimentícios, produto de limpeza, prestador de serviços, né? Toda a equipe morava na cidade, né? Então, foi um momento muito bom, assim, né? Uma experiência muito boa. E lá em 2012 eu pude ser candidato pela primeira vez para vereador. Não foi possível naquele momento, por questão de legenda, mas a gente entende que para tudo tem um tempo, tem um momento, né? Logo em seguida, depois de 12 anos de trabalho na hotelaria, resolvi dar uma pausa e fui para a vida pública. Então, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social na cidade de Mário Campos. É um trabalho muito importante, né? Um trabalho que às vezes não aparece muito, né? Principalmente nesse período de política. Talvez a gente vê os políticos falando de obras, infraestrutura, saúde, educação, etc. Mas o trabalho social é quão importante, né? E dá uma estrutura e dá uma segurança para as famílias também dentro do município. Depois, né, de ali 2 anos e pouco à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu fui convidado a assumir a chefia de gabinete. Então, esse cargo fazia interlocução com vereadores, com o secretariado e também era ali, né, o braço direito do prefeito. Então, trouxe aí uma experiência ainda maior
em relação à vida pública, né? Mas sempre presente, atuante na cidade, né? Sempre gostando. E nesse período eu aproveitei para também me formar, né? Fiz pós-graduação em administração pública e cada vez ali, né? Me aprimorando e vendo que realmente eu gosto, né? Dessa vida pública, da vida política. E assim, é um pouquinho do Hélito aí, né? Desse momento. Você mencionou que, né, você, como assessor do prefeito, então, com certeza você estava muito por dentro das causas, né, vamos dizer assim, das dores da cidade, de cada situação, daquilo que a cidade de Mário Campos, né, veio passando durante o decorrer dessa história. Então, ou seja, você está bem familiarizado com tudo isso. A minha pergunta seria o seguinte: o que você poderia citar assim, né, não em demérito às outras pessoas, não é a nossa intenção, mas é fatos, né? O que você poderia citar que seria assim, olha, a cidade de Mário Campos hoje nós temos essa e essa dificuldade. Qual que é o cenário hoje dessa cidade? Bom, Mário Campos, uma cidade pequena, né? Se a gente pensar aí na região metropolitana, é uma das menores cidades em questão territorial, mas com bastante enfrentamento, vamos assim dizer. Na área social, a gente realmente ali via muitas famílias, muitas crianças em situações de vulnerabilidade, né? Nem sempre todas as famílias está estruturada em todos os aspectos, né? Emocional, psicológico, às vezes até mesmo a questão ali da proteção, né, dessa criança, desde uma questão alimentar, desde uma questão realmente ali de uma agressão, né? Então a gente tinha esse enfrentamento ali, né? Junto comigo tinha toda a equipe do Conselho Tutelar. Então são situações, né? E por questão de sigilo ético a gente acaba ajudando pessoas, né? Às vezes nas questões básicas mesmo, né? De uma cesta, né? De uma questão às vezes ali de judicial familiar, né? Então realmente chega muitas situações que a gente tem que estar ali com os profissionais preparado para tirar essa pessoa o mais rápido possível dessa questão de vulnerabilidade, né? Então Mário Campos tem esses enfrentamentos, sim, né? Mas eu creio que evoluiu bastante, sabe? Hoje tem vários projetos, várias ações, desde a criança, o jovem até os idosos, né? Então esse olhar social ele pega todas as idades, vamos assim dizer, né? Todos os períodos da vida humana. Agora, uma pergunta mais assim de um cunho um pouco mais pessoal, né? Eu acredito assim, você poderia estar fazendo muitas outras coisas na vida. Realmente. Por que você decidiu entrar para a política? O que te motivou a entrar para este ambiente? Eu posso te falar aqui com toda tranquilidade, assim, a vida pública hoje, ela requer muito mais propósito e um chamado do que realmente um querer ou uma questão de ego ou de poder, né? Eu creio que a política ela já foi ocupada por muito tempo, pessoas buscando um benefício ou querendo se estruturar a partir da vida pública. Hoje eu vejo que o chamado e o propósito ele é o contrário. Hoje, para você entrar na vida pública, você tem que abrir mão do que você tem, que você poderia estar ganhando de outras formas, para você servir, né? Então, hoje, a política ela precisa de pessoas que estejam perdendo algo para doar. Porque aquele que vier para querer ganhar ou buscar algo, eu creio que ela está buscando o lugar errado, né? Eu acho que nós temos a experiência aí, né, hoje, claramente, né, a política desacreditada, os políticos desacreditados. E eu te falo, assim, por onde eu tenho andado, eu não tenho encontrado dificuldades, né? Porque a gente fala assim, pô, ninguém quer falar de política, as pessoas estão muito resistentes ou, às vezes, até intolerantes. Depende muito, né, da forma que você aborda, da forma que você chega, porque tem, sim, muitas pessoas que querem, sim, saber, querem, sim, participar, um nível de pessoas conscientes em quem votar. Eu posso falar que, em relação a 2012, que eu fui candidato, a 2024, 12 anos depois, o nível de consciência do eleitor, ele elevou muito, né? Eu posso te falar assim, o nível de pessoas que eu converso, elas não vêm pedir coisas para mim, porque realmente o que um bom candidato, né, um bom
político, o que ele pode oferecer em 4 anos para aquela comunidade é muito maior do que ele pode ofertar agora nesses 45 dias de eleições. Exatamente. Eu até costumo pensar o seguinte, que quando eu começo a pleitear algo ao meu benefício próprio, né, eu vou esquecer um pouco da coletividade, eu estou querendo satisfazer a minha própria necessidade. Neste momento, vamos dizer assim, eu já errei. Eu já errei. Por quê? Eu erro quanto eleitor, né? E aí eu posso errar também, vamos dizer assim, induzindo ou favorecendo a velha política, né? Que é aquela política da barganha, aquela política talvez do coluio, Toma lá da cá. toma lá da cá, né? E isso aí acaba entrando em um ciclo vicioso que a gente começa a reproduzir mais do mesmo, né? Verdade. E é justamente com esse pensamento, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam o seguinte: não, a gente tem que fazer um renovo na política, a gente tem que renovar e de repente a gente volta para o mesmo local, porque afinal de contas eu também estou pleiteando a favor de uma causa própria, né? Então, ou seja, isso aí característica a velha política, né? Mas eu queria saber de você, Wellington, é o seguinte: quando nós falamos sobre cultura, né? Cultura, turismo, o que você pensa para a cidade de Mário Campos a respeito deste tema, cultura, turismo? Porque eu sei que quando nós falamos sobre turismo, a gente está fomentando renda, né? Ou seja, pessoas que vêm de fora da cidade, às vezes, né, hoje é muito comum, você vai ali, faz uma foto, posta e tal, e de repente 5 pessoas do seu ciclo viu, semana que vem, não, pô, eu quero fazer um passeio lá. E eu sei que os recursos naturais de Mário Campos é belíssimo. O que você tem, assim, que você acha que a cidade de Mário Campos tem a ganhar? Né? Sim. Além dessa questão social que eu falei, que é algo que eu já atuei, é uma questão que corre nas minhas veias, uma das maiores bandeiras, né, que eu levanto hoje e defendo é realmente a cultura e o turismo, né? Principalmente se tratando de Minas Gerais, né? Se a gente pensar pós-pandemia, Minas Gerais cresceu em relação ao turismo mais que o Rio de Janeiro e mais que São Paulo, que sempre foram, né, potências, né, nesse aspecto. Seja lá qual for o turismo, se for o turismo de experiência, né, se for o turismo realmente só de passeio, visitação, se for o turismo, pessoas que estão buscando algo, uma rota mais histórica. Hoje, em Mário Campos, né, nós temos assim uma natureza exuberante. Né? Nós estamos num raio aí de 35 quilômetros da capital mineira e nós temos uma serra maravilhosa, nós temos uma água que jorra lá, nós temos a maior nascente, né, que jorra água espontânea, metro cúbico por minuto do planeta, é a segunda maior. Então, assim, todo mundo passa e fala sobre essa água, todo mundo fala, mas como trabalhar isso? Como explorar isso de forma sustentável? Né? Então, isso, o que eu penso hoje? Há uns dias atrás, eu fazendo a minha caminhada matinal, olhei para a Serra Três Irmãos lá, que a gente tem dentro do município, falei, uma serra bonita, um patrimônio natural desse. O que mais que nos falta para a gente reconhecer onde nós estamos? Né? Porque é um privilégio você acordar numa cidade onde você vê uma serra, onde a água jorra, onde tem natureza, onde tem um ipê amarelo, onde o passarinho está cantando na janela do seu quarto. Isso é um privilégio, se tratando na grande BH. E aí eu falei, poxa, se Hollywood tem um letreiro lá, né, numa montanha lá que é seca e não tem nada, nós aqui com uma serra maravilhosa dessa, por que não pôr um letreiro? Então, se tratando de cultura e turismo, no primeiro momento pode parecer assim, poxa, a cidade não tem nem saneamento, o esgoto corre a céu aberto, poxa, não tem nem asfalto em algumas ruas e o cara está pensando em letreiro, mas é aí que está. Primeiro que existe recurso para cada área. Existe recurso para a educação, para a saúde, para a cultura, mas se tratando de cultura e turismo, eu pensei assim, a partir do momento que você põe um letreiro, nós estamos falando de uma cidade que passa a ter o sentimento de pertencimento, de você chegar e olhar e falar assim, aqui é minha casa, é aqui que eu moro, é aqui que eu defendo, é aqui que eu protejo, é aqui que eu cuido. Então, primeiro,
uma sociedade, para ela cuidar do que é público, ela precisa se sentir partícipe daquilo, ela tem que se sentir participando do processo. Não adianta o Hélito, como vereador, ou o prefeito, ou seja quem for, fazer um processo sem incluir a comunidade, né? E ao pensar nisso, me veio isso. Um letreiro, ele traz pertencimento, ele traz um cuidado e um olhar com a nossa serra, com a nossa água, vai atrair o turismo, naturalmente, porque uma vez que vem letreiro, vem um mirante, vem esporte de aventura, vem o ciclista, vem, talvez, o investimento naquela área de uma cafeteria, de uma lanchonete, de um açaí, de uma água de coco, porque as pessoas elas não querem ficar dentro de casa. Elas querem sair, elas querem fazer uma trilha, querem fazer uma mochila, querem fazer um piquenique com o seu filho. Então, por detrás de um letreiro, traz tudo isso. E eu te falo de antemão, ao lançar essa ideia, já passou pela Câmara como uma indicação minha, através do gabinete do vereador Rogério Prado, e o deputado estadual ao qual, né, eu dou uma assessoria hoje no estado de Minas Gerais, que é o delegado Cristiano Xavier, ele falou assim, eu tenho emenda para encaminhar para Mário Campos. Ou seja, há a possibilidade, antes mesmo de você ocupar qualquer espaço ou cargo. Então, eu quis colocar isso para você, que realmente, assim, Mário Campos tem como vocação a cultura e o turismo. E por detrás disso, você vai atrair o quê? O músico da cidade, o artesão, que vai fazer o móvel rústico, que vai fazer um souvenir para a pessoa levar embora, que o outro ali vai colocar um vidro de mel, que a senhorinha vai fazer um bordado. Não importa, isso começa a gerar uma economia, uma renda, que eu chamo de economia verde. Muito mais do que atrair uma empresa, uma indústria, um polo industrial que joga dejetos, que gera poluição, você traz empresas com selo verde. E aí você traz pousadas, investidores para pousadas, hotéis, bares, restaurantes. E você começa a criar uma rota nova, que daí começa a fazer o quê? Gerar a economia da cidade. Um hotel ele vai precisar de alguém para trabalhar ali, né, na limpeza, na camareira, vai precisar de um recepcionista, de um gerente, né, de um setor de compras. Enfim, vai gerando uma cadeia econômica em série, né, para a gente fazer com que as pessoas do município não saiam mais de Mário Campos pagando passagem de 14, 15 reais para vir trabalhar em Belo Horizonte. Verdade. Com trânsito terrível, né? 1 hora, 2 horas, ida e volta, 4 horas por dia. O que você faz nessas 4 horas? Então, as pessoas querem trabalhar com qualidade, querem ter seu recurso e ter qualidade de vida. Verdade, verdade. Tá? E, querendo ou não, começa a trazer também uma nova identidade para a cidade, né? Uma identidade. Hoje... Dentro da pauta do turismo e da cultura, eu sou muito a favor de colocar os portais. Mário Campos, ele tem... a gente tem 3 entradas principais, mas tem uma pela zona rural. São 4 entradas. Mas a gente tem a região do Bom Jardim, né, onde está concentrada a maior parte dos agricultores, que é o Cinturão Verde de Belo Horizonte, onde está os hortifruti granjeiros. Se você põe um portal ali, destacando, falando sobre o que nós temos ali, que é o agricultor. Se você pega numa outra região, para quem vem de Betim e entra, né, em Mário Campos, sentido Inhotim, Brumadinho, você coloca ali falando da nossa maior fonte de água mineral. E depois, na região do Funil, você traz, talvez, ali, nesse portal, falando sobre o artesão, né? ou sobre a nossa Serra Três Irmãos. Coloca as temáticas, fala o que nós temos de melhor na cidade. Então, as pessoas vão chegar, passar pela nossa cidade ou permanecer na nossa cidade sabendo onde estão. Então, você começa a gerar uma identidade e um amor por onde você está. Verdade, verdade. E aquela questão assim de se orgulhar, né? De você conseguir assim olhar e ter aquele orgulho de falar assim, não, eu moro nessa cidade, assim, eu tenho Exato. orgulho de falar, não aquela vergonha Exato. de onde você mora, não. Exato. Né? Eu, nas minhas redes sociais, eu tenho, né, trazido muito essa questão de renovar as esperanças e um olhar mais cuidadoso. E é impressionante que, às vezes, quando você está no local, as pessoas não percebem isso. Mas quando você começa a falar, mostrar o que nós temos de bom, começa a virar uma cultura local. E, ao mesmo tempo, pessoas, né, de fora do entorno começou a falar mesmo para mim, chamar na rede social, falou assim, eu quero ir conhecer a sua cidade. Poxa, esse é um primeiro movimento, eu sou um. Você imagina isso dentro de uma Câmara Municipal, dentro de um Executivo,
dentro das lideranças, todo mundo repetindo isso. Aí entre as parcerias, né, nós temos circuitos turísticos, nós temos as emendas, nós temos recurso hoje dentro do Estado, por exemplo. Vou te citar uma aqui, por exemplo, um recurso, a Lei Paulo Gustavo. Hoje nós temos milhões parados e o nosso município não está cadastrado. Com essa lei você pode fomentar a economia com os músicos, com os projetos, com a dança, com o teatro, com uma banda municipal. Né? Então você começa a ofertar uma série de questões culturais que também atrai o turismo. Um coral, o coral pode ser de criança, mas pode ser da melhor idade. Você começa a trazer e a fazer com que a comunidade se relacione, fale a mesma linguagem, mas sempre pautado no quê? O amor por morar naquela cidade. Agora, por que você acha assim? Qual que é a dificuldade? Por que não se tem esses recursos? Né? Você falou, porque falta projeto, mas como que a gente pode aprofundar um pouco mais para a gente entender que tipo de projeto que realmente falta? Entende? Porque, por exemplo, falta projetos. É simples fazer esse projeto? É complexo? Qual que é o grau de complexidade? Interessante isso. Primeiro, quando você quer trazer algo de novo, eu acho que primeiro você tem que ter uma boa comunicação e uma comunicação que seja acessível a todos, né? Segundo, as parcerias, para que a gente traga ali a capacitação. Né? Então, você tem que começar a capacitar, seja lá qual for o segmento. Se for questão turística, se for, né, um segmento, seja lá qual for, aí você tem o Senac, você tem o Sebrae, você tem toda essa questão. E também criar, dentro da própria, né, da cidade, espaços para que essas pessoas possam, por exemplo, eu tenho um projeto, mas qual que é a maior dificuldade? Escrever ele e colocar ele para funcionar. Porque requer realmente algumas regras, você preparar os documentos, e nem todo mundo está preparado, mas às vezes a pessoa tem aquele querer, aquele esforço. Né? Eu falo isso na área de esporte, por exemplo. Hoje um time de futebol ele pode registrar e criar ali uma associação e fazer fazer ali um trabalho social com o jovem no esporte, por exemplo, e às vezes ele não consegue transpor todas essas questões que você falou de documentação, de como é que registra isso. Então, criar realmente um espaço, né, um departamento, por exemplo, que cuide, capacite e atraia esse tipo de pessoas. Fazer um chamamento público mesmo, criar um edital, trazer as pessoas interessadas e ensinando elas, criar um setor para isso. Agora, Wellington, vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela é muito inédita. Eu nunca perguntei isso para ninguém, não, mas eu quero aproveitar o privilégio. Então... Porque, assim, vai que um dia eu resolvo sair como candidato a vereador. Beleza. Sim. E beleza, saí como candidato, estou eleito. Como que eu posso te fazer essa pergunta para não parecer um... É tão inédita que você tem que... Porque, assim, eu poderia te perguntar o seguinte, quais que são as atribuições de um vereador? Isso aí eu vou chegar nisso, você vai me responder depois. Mas, tá, beleza, eu sou vereador. Eu começo por onde, de fato? Por exemplo, porque eu sei que uma das atribuições de um vereador é fazer leis. Sim. Tá, beleza, mas como que eu vou redigir? Como que eu me preparo para ser este vereador? Não sei se eu consegui ser claro. Sim. Bom, o papel do vereador, né? Primeiro, se a gente for pegar ali o significado da palavra vereador, pegar lá na etimologia da palavra, né? É verear, ou seja, é colocar luz, é aquele que vem à frente. Ou seja, você passa a ser um líder da sua comunidade. E eu te falo uma coisa, Regis, eu não trago em meu nome como candidato o Wellington de tal bairro, o Wellington dessa bandeira, porque eu acho que a partir do momento que você é vereador da cidade toda, né? Pensando de forma macro. Segundo, claro que todo o processo para ser vereador tem toda uma questão ali de você estar afiliado a um partido, né? Tem todo esse processo ali, né? Que o tribunal pede, né? Você está afiliado um período no partido, você está dentro, né, de uma chapa ali, tem o ficha limpa, então tem uma série de situações para você poder ser o candidato. Uma vez
passou por toda essa, né, essa inscrição, vamos assim dizer, então aí você, né, passa a ser um pré-candidato, no qual ali você tem 45 dias para se apresentar e falar, olha, eu, né, tá aqui, né, uma pessoa que se interessa em se dispor, né, a trabalhar, ser candidato aqui a vereador, e depois a gente tem 45 dias, né, do período eleitoral. O papel do vereador, ele é assim, legislar, fazer a lei, né? Então, nós estamos falando aqui de um setor que ele não executa, ele legisla, tá? E uma vez que ele legisla, ele pode criar leis, ele pode fiscalizar todas as contas públicas, ele pode fiscalizar todos os prestadores de serviços ou aqueles que entregam os produtos na prefeitura, ele tem acesso a todas as unidades públicas, seja lá se for na educação, escola, saúde, ele pode sim, né, ter esse acesso, esse direito para perguntar, né, ele faz parte também, né, de alguma, como é que eu posso dizer aqui, ele pode fazer ele pode escolher, ele quer trabalhar mais na área de saúde ou mais na área de obras, então ele compõe ali uma defesa dentro da bancada, né, na Câmara de Vereadores. Outra coisa, a partir do momento que ele é eleito, ele passa a ser ouvido da comunidade. Né? Então, o papel principal do vereador é ele ir lá na comunidade, ouvir, filtrar e levar para a Câmara, que é o espaço do povo, que é o espaço que tem a palavra franca. É ali que discute o que a população mais está clamando. E aí ele passa, além de fiscalizar, cobrar também. Olha, lá no tal bairro, a demanda maior é esse, senhor prefeito, né? Então, ele é o porta-voz. Então, ele faz a interlocução entre a comunidade e o executivo. Ele tem também essa autonomia, essa autoridade para isso. Então, o meio que ele pode utilizar, né? O povo clama por uma situação e o meio que ele tem para intervir, para atender este clamor do povo, talvez seria leis. Ele é um líder eleito pelo povo. Né? E uma vez eleito, né, ele tem esse poder para legislar e cobrar e controlar mesmo, realmente. E aí ele tem todo um gabinete ali para realmente fazer uma CI, quando precisa comunicar algo, né, ou fazer uma indicação de algum projeto ou de alguma ação na cidade. Então, ele documenta aquilo que a população está precisando, até para você ter pautas, né, até para você ter ali um registro do que está acontecendo. Você vai escrevendo a história da cidade através disso, né? E fica ali realmente uma ata. Toda reunião, toda assembleia, seja ela se for ordinária ou extraordinária, ela é registrada, ou em ata, ou é gravado, nas mídias ficam gravadas, para que realmente gere uma documentação, né? Há uma seriedade nesse processo todo. Não, legal. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, mas é porque quando você falou que, por exemplo, existe recursos que poderia ter sido acessado e não foi porque faltou um projeto, aí eu fiquei preocupado. Porque se faltou um projeto, por que falta um projeto? Então, por exemplo, você hoje tem que ter um setor, por exemplo, né? Eu vou falar aqui na prefeitura onde eu trabalhei, mas como vereador também você pode acompanhar tudo. Os editais, por exemplo. Tem um edital, né? Igual eu citei aqui a Lei Paulo Gustavo, é um edital, um chamamento a nível federal e estadual. E aí, uma vez que você coloca, tem lá os prazos, o que você precisa, quanto compete. Olha, não tem como você mandar o mesmo valor de um recurso para uma cidade igual Mauro Campos, que tem aproximadamente 15, 16 mil habitantes, igual uma cidade de Betim, né? Então, tem ali as regras. Para a cidade até 20 mil habitantes, o destina tanto valor. Então, você tem que entender o edital, cadastrar e acompanhar os prazos. E aí, ou o Estado, ou a Secretaria, né, se for a Setur, Secretaria de Turismo, aí vai assim, até tal dia você tem que entregar toda a documentação do seu departamento. Entendi. Então, você tem que preencher lá. Quantas pessoas vão ser atendidas? Como é que vai ser gasto esse valor? Você tem que preencher os requisitos. Uma vez preenchido, vai para a etapa 2. Vai cumprindo os prazos do edital. Cumpriu, aí o Estado ou o governo federal tem um prazo para esse valor cair lá. Entendi. Caiu,
você executa. E aí você tem que executar. Agora, uma pergunta, então, dentro disso. Esse trâmite é uma responsabilidade do vereador ou de uma secretaria? Na parte de execução e de captação é do executivo. Entendi. Tá? Mas aí que entra o papel do vereador. Ele tem que estar ciente, ele pode fazer, né, um comunicado, ele pode fazer realmente um pedido, falar assim, olha, vamos nos inscrever. Ele pode estar acompanhando. Eu acho que é trabalhar realmente em prol da sua cidade. Exato, E exato. se é algo, por exemplo, que é uma bandeira que eu defendo e eu vou ficar atento. Eu falo, olha, tá vendo que surgiu um edital disso? Automaticamente eu vou acompanhar isso. Exato, porque, né, você citou aqui a lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Ok. Mas a exemplo, né, desse recurso, pode ser qualquer outro. Pode ter o Minha Casa Minha Vida. Exato. Pode ter para o esporte, pode ter... Lei Pelé saiu aí, você pode ir lá e se inscrever. Enfim, você vai captando. Por isso que é necessário ter pessoas hoje técnicas, muito mais técnica do que política. Né? Porque o político, beleza, ele está ali, ele está... Mas é importante você ter uma equipe técnica para acompanhar, para conseguir captar tudo. E eu falo isso em infraestrutura, né? Às vezes pode surgir aí um recurso para uma alça viária, né? Para calçamento, enfim. Você tem que estar atento a todos os órgãos públicos para a gente trazer o máximo de benefício para o nosso município. Sabe? De interesse, de acordo com o interesse com quem está ali à frente. Exatamente, porque, por exemplo, né, claro, eu não sou morador de Mário Campos, mas aqui eu vou me colocar, né, Claro. vamos dizer assim, defensor de Mário Campos. É justamente isso, nós somos defensores de Mário Campos. É uma cidade extraordinária, está ali perto de Sarzedo, é uma cidade co-irmã da cidade de Sarzedo, tem parentes que moram lá, tal. Por exemplo, a gente passa ali, né, para ligar até Brumadinho, a gente vê, pô, é uma cidade que tem um potencial enorme. Enorme. Então, por exemplo, é uma vontade nossa também, igual eu costumo dizer o seguinte, pô, Claro. nós que moramos em Sarzedo não perde em nada se Mário Campos crescer, pelo contrário. De forma alguma. É um local até de passeio, é um local nosso de turismo também, é um local de participar ali. E é importante, ainda dentro dessa pauta, Regis, nós estamos a 15 quilômetros do Inhotim, o maior museu de artes contemporâneas a céu aberto do mundo. Estamos ali, nós somos o corredor cultural, nós somos a porta principal de entrada para esse maior museu. E realmente, a gente precisa começar a pensar uma cidade com mobilidade urbana, com uma cidade que seja atrativa, bonita, limpa, organizada, ordenada, né? Com um comércio atrativo. Né? Então, assim, nós precisamos pensar um paisagismo, porque você chega no Inhotim, você tem um paisagismo exuberante, coisa que você não tem, né? Coisa que você não encontra em outros lugares do planeta, ali tem. Então, qual é o diálogo que a gente tem entre as cidades? Né? Nós temos que ter esse desenvolvimento. Quando a gente fala assim, poxa, às vezes as cidades vizinhas estão desenvolvendo e Mário Campos não. Né? É justamente sobre isso. Né? A gente não tem que comparar, a gente tem que ver o que tem de bom e fazer o melhor. Exato. Né? Se nós temos vocação para o turismo, por exemplo, então vamos incentivar. Né? Vamos incentivar o turismo, vamos buscar formas, promover eventos culturais, gastronômicos. Hoje a gente vê tantas cidades fazendo festivais, eventos gastronômicos e atrativos, e aí envolve. E é muito mais comprovado que quando você tem uma cidade que investe em cultura, investe em turismo, você está automaticamente investindo em educação e em saúde, porque você está fazendo uma ação preventiva. Né? Se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão se reunindo, se as pessoas estão tendo boa renda, você diminui os problemas da cidade na questão da saúde. E automaticamente, dentro desses eventos, você está tendo capacitação, né, para melhorar aquele prato daquela cozinheira que tem um restaurante na cidade. Né? Então, você começa a colocar os atores em destaque, porque a questão pública não é para o Hélito aparecer, é para que o povo cresça e apareça. Exatamente. Nós só somos o que estamos ali direcionando o que eles escolhem. E o que eles querem, nós precisamos servir eles para aquilo que eles querem. Esse é o papel do servidor público. Por isso chama servidor público. Exato, Servir o público, não é se servir.
né? Então, eu te falo, a pessoa que coloca o nome à disposição hoje para entrar na política, ela tem que primeiro ter essa consciência. Olha, eu estou entrando para servir, eu tenho que gostar de gente. Eu tenho que saber ouvir as pessoas e transmitir da melhor forma possível essa comunicação e transformar em realidade. Não, e tem uma questão também que é o seguinte, o desejo das pessoas, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, o desejo dela é conseguir prosperar na sua própria terra. Exatamente. Né? Ou seja, não, se está tudo indo bem aqui, eu não tenho motivo nenhum para sair daqui. Então, por exemplo, eu quero criar os filhos aqui porque está indo bem. Eu quero, por exemplo, que a educação da minha cidade esteja bem, porque aí eu não preciso tirar meus filhos daqui para educar em outro local. Quando você está numa cidade que você conhece as pessoas, você vai na padaria, você conhece a pessoa pelo nome, né? Você vai ali fazer um lanche, você encontra os seus amigos, seu vizinho. Automaticamente a gente está falando ali de segurança pública. Porque quando a gente conhece quem está na cidade, qualquer movimento diferente, você sabe. Então, você tem uma questão de segurança pública, né? Você tem uma questão de poder deixar seus filhos de forma mais tranquila, né? Então, nessa pauta, se tratando de cultura e turismo, eu vejo que Mário Campos ele é a bola da vez, justamente para a gente se posicionar dentro do vetor do crescimento hoje, que nossa região está crescendo, haja visto que está duplicando as estradas, iluminando, criando ciclovias. Por quê? Precisa abrir. Nós precisamos abrir. Quanto mais abre as estradas, as pessoas querem investir. Pô, meu caminhão vai passar com segurança para levar uma mercadoria. Poxa, eu posso construir algo nessa região porque eu tenho uma saída rápida. Eu não quero colocar minha empresa num lugar que eu não trago segurança para o meu funcionário, para o meu caminhão ou para quem circula naquela região. Então, quando você abre, você está falando assim, vamos expandir, vamos crescer, vamos trazer prosperidade e abundância, que passa por isso, o progresso. Agora, sim, Mário Campos, né, pelo que eu sei, né? Uhum. Nós temos mineradora, Sim. Agricultura, né? Sim. Fontes de renda, né? As fontes de renda, né? Uhum. Ainda muito pouco, né, a mineração em relação aos municípios do entorno, né? Brumadinho, Sarzedo, o Cefem, né, que é a repasse hoje da mineração para o município, ainda ela é muito aquém, até porque realmente a questão territorial é menor, né? Tem algumas áreas tombadas como patrimônio, mas eu vejo também que nesses últimos tempos vem chegando, né, novas empresas realmente para que possa fazer realmente uma extração, mas que também possa ter as contrapartidas, né? Eu acho que a mineração ela chega, ela gera emprego também, né? Muitos empregos, gera uma receita interessante para o comércio local, mas muito mais que isso, né? Como, né, um legislador, por exemplo, eu sempre vou pautar para que tenha as contrapartidas, para que você extraia a nossa riqueza, beleza, mas qual é a contrapartida para as crianças, para as pessoas que moram ali? Porque gera, né, uma poluição visual, uma poluição real mesmo. Então, assim, qual é a limpeza desses espaços? As bocas de bueiro, quando vem a época de chuva, esse minério vai para os rios. Como é que faz isso? Para a lagoa, que a gente tem uma lagoa lá dentro de Mário Campos, que é a lagoa do bairro Campo Verde. A mobilidade da cidade, né, porque são caminhões que pesados. Então, precisamos criar vias alternativas para melhorar a mobilidade, né, para realmente também ir para o Porto Seco que precisa ir, mas também melhorar as escolas, melhorar a educação, as contrapartidas, fazer as creches para as crianças ficarem lá bem acompanhadas, para que os pais possam sair com tranquilidade, trabalhar e aumentar ainda mais a renda da família. Então, são contrapartidas que a gente tem que exigir, né? Mas, então, seja, vamos crescer de forma ordenada, onde fica bom para todos. Para quem mora e para quem trabalha. Não só para quem extrai, mas para quem mora. Porque antes da mineração chegar, as pessoas já moravam ali. Elas têm uma história, elas têm uma vivência, elas têm casa, elas têm, né, áreas ali que é antes da mineração. Então, nós temos que chamar realmente para um diálogo para falar assim, o que fica bom para ambos. Não só para um, só para outro, mas para ambos. Exato, exato. E você tocou no assunto, né, educação. Uhum. Né? Como que você avalia, assim, o que Mário Campos ainda pode avançar nessa área, né, de educação, que eu considero ser muito importante também, né? Na verdade, todo o desenvolvimento social
eu acredito que passa pela área da educação. Então, se nós temos crianças, né, que estão sendo bem formadas, nós vamos ter adultos excepcionais aí no futuro, né? O que você pensa para essa área? Já dizia, né? Eduque uma criança para não punir um adulto, né? Então, assim, quando você educa uma criança no melhor, você pode ter certeza que as próximas gerações vai trazer bons frutos, né, para a família, para a cidade, para o entorno. Hoje, o que eu vejo, né, como uma demanda, ouvindo as pessoas nesse período agora, né, caminhando, entrando nas casas, conversando com as pessoas, o que eu tenho notado? Realmente de ter uma escola em período integral. Ou seja, a criança estuda de manhã, o contraturno ela tem atividades, seja lá qual for, se for um teatro, uma dança, né, se ele quer praticar um esporte, artes. Então, você ter várias oficinas, né, várias frentes no contraturno para que aquela criança fica no período integral ali, sendo assistida. Né? Assistida de que forma? Você sabe que ela vai ter uma alimentação adequada, porque hoje nós sabemos que muitas famílias não têm alimentação enquanto está na escola e a hora que sai. Às vezes não tem um lanche à tarde, não tem um jantar. Então, se a criança chega ali de manhã, tem um lanche, almoça, lanche à tarde, está ali, não está solta, diminui toda a questão de vulnerabilidade dessa criança, né, para o mundo, seja lá o que for da violência, seja em qual nível da violência. Então, você está resguardando esse período. Então, escola em período integral. Outra coisa, quando a criança sai da escola municipal e vai para a estadual, vira um problema na cabeça dos pais. Por quê? O município, a gente conhece todo mundo ali, vive ali, dá uniforme, dá alimentação, dá todo um aparato. Quando vai para o estado, isso some. Então, dá uma diferença até mesmo na evolução da educação dessa criança. Então, hoje, uma das coisas que eu penso e tem que trabalhar, e eu sou a favor, se essa pauta chegar na Câmara, que a escola realmente ela possa ali municipalizar, pelo menos até ali o 9º ano, o ensino das crianças. Em vez de até a 4ª série, aí vai para a 5ª série, vai para o estado. Então, municipalizar a educação municipal até o 9º ano e depois 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, o estado. Porque o estado está mais longe da realidade daquela criança e adolescente, que é a parte mais importante, que é a fase mesmo, realmente, da criança se estruturar, e ali poder acompanhar de maneira mais próxima ali dessa criança o processo dela. Agora, tem ainda 2 perguntas neste cunho aí, Tá. que é assim, aqui a gente vai elaborar esse pensamento, hein? Bora lá, o bate-papo é isso aí. Primeiro, para essa municipalização da educação até o 9º ano do ensino, hoje a prefeitura teria esse recurso? Sim. E você tem que realmente comunicar, né? O Estado, criar leis para isso. Mas uma vez que você faz o pedido, você teria. O Estado hoje ele faz o repasse, né? Ele tem ali o profissional concursado, o Estado mantém. A diferença é que o Estado, em vez dele colocar esse dinheiro ali e ele executar, ele põe o dinheiro na prefeitura e ela executa. Então, o recurso é o mesmo. O Estado continua mandando o recurso, Entendi. mas em vez de ele executar, quem executa é o município. Legal. Então, não muda nada. E uma vez que o profissional ele foi concursado, ele pode escolher se ele quer servir no município ou continuar como funcionário do Estado. E aí vai cair na folha de pagamento da prefeitura do mesmo jeito. Mas é interessante o processo. Bacana. Porque eu pensei que o processo seria um processo mais moroso, um processo mais custoso também. Não. E aí você consegue ali, né, trazer uma educação, né, uma linha mais, né, tênue nesse sentido aí para a educação. Agora, Wellington, outra pergunta é o seguinte, aí, quando você mencionou que às vezes, né, tem crianças que às vezes vai ter uma alimentação na escola e tal, e aí tem até a ideia de deixar este período mais integral, a criança passa a alimentar. Isso aí eu sei, é uma realidade, isso aí não tem como a gente ela fugir. tem um suporte, às vezes, ali de um psicólogo, né? Sim. Ou crianças que hoje a gente sabe, né? Às vezes tem um TDAH, autismo, então a gente tem que olhar num todo. Sim. Estou falando, né? Tô falando assim, essa escola em tempo integral
realmente uma inclusão de todas as crianças. Aí a minha Espectro autista, né? preocupação também, né? Que aí fica o seguinte, tá, porque se essa criança ela não tem uma alimentação, e eu sei que isso é uma realidade, Sim, só que essa criança, muitas vezes, ela não é única nessa casa. Ela tem os pais, ela tem irmãos, tal, que talvez esteja passando por essa mesma situação. E que aí entra muito no social. sim. Porque, por exemplo, eu sei que quando nós olhamos para a criança, nós estamos atendendo ela, A essa demanda situação dela, a demanda dela. Sim. Como que nós atenderíamos a demanda dessa família também? Hoje, assim, se você pegar na Secretaria de Desenvolvimento Social, tem o CRAS, por exemplo, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Assim como hoje também na saúde tem o ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família. Então você tem os agentes o tempo todo trabalhando, né? Tem prontuário, você acompanha essas pessoas, né? Então você não vai ali, né? Vai uma vez aqui e amanhã não sei o que está acontecendo. Seja lá qual for o governo, seja lá quem for o secretário, esse prontuário, esse registro, ele fica. Desde quem recebe Bolsa Família, ou quem recebe o auxílio alimentação, né? E tantos outros serviços. Por exemplo, hoje tem auxílio funeral. Às vezes, num caso ali, no momento que a família mais precisa, como é que faz? Você tem um auxílio funeral. Ou uma pessoa perde uma casa, né? Ou ela fica desabrigada, você tem um aluguel social. Então, existem várias frentes e leis que protegem e amparam essa família. E quando eu falo de criança aqui, existe outra coisa que, para mim, também corre muito na minha veia. É a questão da melhor idade, né? Eu penso assim, na vida pública, quando você cuida das duas pontas, você está assim, cuidando de 80% hoje do que a política, né, poderia estar ajudando e melhorando a vida, na vida das pessoas. Você contribuiu ali com a criança, com a educação, e você gerou algo para a melhor idade, são as duas pontas, né? Eu acho que são os momentos que o serviço público precisa mais entrar na vida das pessoas, né? Porque quando você está ali naquela fase ali do jovem, né, de 20 anos, passou do primeiro emprego até ali seus 50, 60 anos, existe uma autonomia, existe uma... É mais fácil e mais rápido você trabalhar, né, e ajudar essa pessoa naquele momento de vulnerabilidade. Mas já nessas duas pontas, requer um olhar muito especial, cuidadoso, porque daí aborda várias coisas, né? Desde fragilidade física, seja ela qual for, mas também uma debilidade realmente, né? Na questão de saúde, psicológica. Então, esse olhar da política ela tem que ser extremamente especial. Wellington, vamos avançar agora. Sim. Vamos falar sobre empregabilidade. Eu sei que a gente pincelou um pouco sobre este tema, né, mas que é um tema também muito importante. Eu sei que cidade de Mário Campos tem agricultura, nós temos mineração, tal, que eu acredito que é as principais geradoras de renda da cidade. Sim. E o comércio também, né? O comércio, né? Local. Nós temos o comércio. Sim. Aí o que você pensa, assim, outras possibilidades de geração de emprego, né, que você acha que seria viável para a cidade também? Hoje, o que eu penso assim para Mário Campos? Primeiro, ser uma cidade atrativa, né? Eu vejo que essa questão de pousadas, de deixar uma cidade organizada para atrair esses novos investimentos e criar um polo, né, onde as pessoas que moram, as pessoas que estão no entorno queiram ir para esse espaço, ela começa a fomentar e gerar receita. Eu acho que é criar um corredor realmente cultural, né, onde a cultura, onde há entretenimento, você atrai uma fonte de renda nova, onde você tem boas pousadas, bons restaurantes, você atrai o público família, né? E nós temos isso, igual eu falei, nós temos uma natureza exuberante, nós temos área para crescer, nós temos vegetação própria para isso, e estamos num entorno que gera serviço. E aí você cria passeios, você pode fazer um passeio lá de um quadriciclo com a sua família, né? Nós estamos ali dentro de Mário Campos, hoje a gente tem linha férrea, né? Então, por que não, em algum momento, a gente gerar, igual em Tiradentes tem o passeio de trem, criar ali um roteiro, nem que seja do Eldorado ao Inhotim, de Sarzedo ou Ibirité,
até o Inhotim, criar um horário ou 2 horários no final de semana para criar uma mini estação ali para que as pessoas parem na cidade, e você começa a criar no seu entorno atrativos. Ela parou, ela vai tomar um café, ela vai isso, vai aquilo, comprar uma lembrança, né? E ali você vai gerando, né, uma renda nova. Por exemplo, hoje muitas pessoas saem para ir na região de Casa Branca, porque lá criou-se isso. Você vai para Macacos, você vai para a Serra do Cipó. Então, hoje, Mário Campos ele pode ser um berço que acolhe para que as pessoas possam ficar na cidade, para um esporte de aventura, para uma visita no Inhotim que leva 2, 3 dias, muitas vezes, né, para conhecer todo o museu, né? E aí tem a questão da linha férrea, tem a questão do Rio Paropeba, que passa dentro da cidade, né? Então, a gente pode trabalhar um pouco esse entorno, né, para que as pessoas possam estar ali e realmente apreciar, ter esse contato com a natureza, né? Eu acho que isso é um atrativo muito grande, né? E gera aí receita e fomenta a economia da cidade e melhorando ainda mais o comércio local, que tem sofrido muito, sabe? Com toda a questão dessa questão do minério, né? Que passa, que deixa, que fica sujo. Então, eu acho que é uma forma de a gente resgatar, né, realmente o desejo das pessoas investirem na cidade de Mário Campos. Exato. Wellington, a gente já está partindo assim para a reta final. E aí eu quero fazer aquela pergunta, que é uma pergunta que já está assim, muito clichê nosso aqui, que é o seguinte: fala para nós quais que são, de fato, as atribuições do vereador. A gente pincelou também um pouquinho, mas entra dentro disso, e eu gosto de tocar neste assunto, porque assim, muitas das vezes as pessoas elas recorrem ao vereador, mas às vezes não é uma demanda dele. E às vezes não vai ser atendido, e o pior dos casos também, que eu acredito também, um dos piores casos, é o seguinte: às vezes as pessoas estão recorrendo ao vereador, às vezes já era de direito dela. A pessoa já teria como direito mesmo aquele benefício e talvez já era dela. Sim. Aí, é claro, tem os mal intencionados, que então toma aqui, mas já era seu. Mas me fala aí, quais que são as atribuições do vereador? O vereador, ele não executa, né? Igual eu te falei. Ele não faz quebra-mola, ele não faz tapa-buracos, ele não faz saneamento, ele né, não vai te dar uma cirurgia, ele não vai promover nada disso, né? O papel do vereador é deixar bem claro, é fiscalizar o que ali o executivo vem realizando para que os gastos estejam dentro, né, do que é realmente certo, para ver, né, realmente se está sendo bem aplicado esse dinheiro e ouvir a população, as demandas e o clamor e traduzir da melhor forma possível, porque a Câmara ela é nada mais que é a casa do povo. Ali é o espaço da discussão, das ideias, de organizar, de condensar os pensamentos e traduzir isso para o prefeito, né? Então, se, né, realmente está realizando aquilo que é o clamor do povo, as coisas, né, passam a andar, né, dentro das leis, dentro da legalidade, né? O que não pode é hoje o vereador achar que ele vai lá e vai, por exemplo, prometer algo, né? Não, eu vou arrumar para você um cargo lá, eu vou não sei o quê. Não tem esse poder. Né? Não é legal, não está dentro da legalidade. E uma outra questão, né, para a gente tocar também nesse aspecto, para a gente encerrar, é o seguinte: é uma metáforazinha que eu costumo utilizar. Porque muitas das vezes, principalmente nesse período que nós estamos, é muito comum nós levantarmos os problemas. Tem problema disso, problema daquilo. E aí o problema eu vou considerar como se fosse o buraco. Então, ou seja, a solução do problema é sair do buraco. Então, ou seja, a gente sabe qual que é o problema, a gente sabe o que precisa fazer. A minha pergunta para você é o seguinte: como fazer? Eu sei que se a gente fosse listar aqui, talvez só esse episódio seria pequeno para listar tantos problemas. Sim. Como que você, assim, hoje, você eleito, opa, espera aí, Reis, eu tenho como resolver, eu tenho como criar, eu tenho artifícios, eu tenho... Sim. Entende? Você se valeria de quê? Você trouxe uma questão que
é algo que eu venho trabalhando muito e fortemente. Primeiro, uma mudança de cultura e de uma consciência política, né? Então, a gente precisa, né, extrapolar um pouco esse padrão político que vem. Esse aí não atende mais, né? Essa forma de colocar o poder acima do povo, né? Ó, eu estou aqui como vereador, eu sou o seu líder, sou eleito, então... Não. Na verdade, nada mais é que um trabalhador do povo. Então, começa por aí, né? Quando eu estou aqui conversando contigo e eu visito as casas, eu falo assim, ó, eu entrego meu santinho lá, né, com a minha biografia, eu falo assim, eu estou entregando meu currículo para você, né? Se você quiser me contratar durante 4 anos, eu vou ser um prestador de serviço seu. Nada mais que isso, né? Mas outro papel fundamental, levantar problema e atacar o outro, é muito fácil, né? Porque você não fez, você deixou de fazer. Eu acho que muito mais do que isso é você promover realmente situações e saídas para o problema. Exato. Né? Então, quando você fala assim, ó, se o problema da nossa cidade hoje é mobilidade urbana, quais são as saídas? Então, você tem que conversar, dialogar e buscar saídas e construir isso. E quem vai construir? É com engenharia, é com deputados para mandar uma emenda se o município não consegue ter o suporte financeiro para realizar tal, né, a situação. Então, você tem que começar a pensar um pouco fora da bolha. Você falar assim, só o município resolve sozinho? Não, você precisa buscar parceiros, você precisa buscar ajuda, você precisa promover. Mas, a partir do momento que você está aberto, tem boa intenção, automaticamente chega esse tipo de pessoa. Você vê que, eu te falo aqui de carteirinha, Juscelino Kubitschek falou o quê? Vamos fazer em 50 anos em 5, né? Quando ele veio a ser presidente desse país. Lá em Mário Campos, hoje, a gente tem colocado essa mentalidade. Vamos fazer 30 anos em 4. Por quê? Porque a gente vê que tem essa possibilidade. Tem muitas coisas por fazer que já era para ter sido feito, só não fez porque faltou realmente, né, um pouco ali de direcionamento, de força, ou do querer fazer mesmo. E trazer, né, a população para perto, para junto. Não é o político lá e a população aqui, é junto. A responsabilidade aqui hoje, Regis, como candidato, uma vez eleito, ela não passa a ser só minha. Eu estou colocando o nome à disposição como figura pública, mas por detrás do Hélito aqui, ou ao meu lado, ou até na minha frente, existe centenas de pessoas que estão promovendo essa mudança, que acreditam nessa mudança, né? Eu sou apenas um veículo, mas dentro desse veículo aqui tem muita gente, tem muitas ideias, muita força de vontade. E eu te falo outra coisa, voluntário. O tanto de pessoas voluntárias que gostaria de simplesmente servir. Um final de semana, vamos promover uma limpeza nessa praça. Você pode ter certeza que aparece gente lá que você nem imagina. Mas para isso precisamos de líderes que queiram fazer, que tenham uma comunicação, uma interlocução com a comunidade, direta, transparente, verdadeira, com ética. Aí as pessoas acreditam. Verdade. Agora, se você se fecha, não comunica, né, não busca alternativas, não mostre um caminho que você deseja, a população dá o aceite, você quebra um elo de confiança, você quebra um elo de pertencimento, de amor, de cuidado com a sua cidade. E hoje Mário Campos está passando por isso. Então, a minha entrada na política é um levante de uma nova esperança, né? Onde um político pode andar de cabeça erguida dentro da cidade. Eu ando em qualquer canto dentro de Mário Campos, né? Entro em qualquer comércio, entro em qualquer casa, porque você tem uma vida pública transparente e tranquila, né? E sempre que eu servi, nunca foi em detrimento próprio. Sempre foi em servir o outro, em promover o outro. E quando você promove seu povo, ele passa a ver e passa a ser próspero. O meu número que eu escolhi, né, para a campanha, que é o 10777, o 777, na numerologia que eu estudei, ele é o símbolo espiritual da prosperidade. Então, assim, eu estudei, eu me preparei mentalmente, fisicamente, espiritualmente para entrar nesse espaço. Eu não estou entrando assim, vai lá arriscar e ver o que você vai... O que vai dar? Eu entrei querendo e sabendo onde eu estou entrando. Mas agora depende de todo um coletivo e um conjunto querer que isso aconteça, né? Por isso, assim, humildemente, eu peço e falo, eu estou com energia, eu estou com vontade, eu quero fazer acontecer, eu quero realizar, mas eu preciso de todo mundo, né? Preciso da maioria, preciso de
companheiros amanhã ou depois na Câmara que estejam com essa mesma vontade, com esse mesmo desejo, menos ego, sabe? Menos vaidade e mais serviço, mais olho no olho, mais mão estendida. É isso que as pessoas precisam, né? Ninguém quer ser chamado de doutor de nada, não, né? É ir lá mesmo. Ó. E outra coisa, quando tiver o problema, ir lá enfrentar e dar cara, porque sei que uma vez eleito, nem todos os dias vão ser de sol, vai ter dias nublados. Mas se você suportar os dias nublados, depois vem a chuva e também vem a bonança, vem os bons frutos. Então, assim, o meu desejo é que eu possa apenas ser parte dessa grande mudança política em Mário Campos, no estado de Minas Gerais, e quiçá um dia a gente poder aí ser referência a nível de Brasil e falar assim, poxa, está se levantando uma geração que está entendendo o propósito e o chamado. Show, cara. Show? Show demais. E nós estamos fazendo parte disso. É isso. É isso. Muito top. Quando você abre aqui esse espaço para mim, pode ter certeza que nada é à toa, né? É uma oportunidade da gente aí criar projetos, trazer mais pessoas nesse espaço aqui para falar de tantas outras coisas. Você começou aqui o nosso podcast falando do Outubro Rosa, né? Ter esse olhar atencioso com as pessoas, né? E com as mulheres, né? A gente falou aqui do idoso, falou das crianças, mas falar também das mulheres, né? Desse espaço de respeito e cuidado que precisa ter com todos. Verdade. Wellington, cara, a gente poderia ficar aqui por mais umas 2 horas. Com certeza, meu amigo. Muito bom, muito bom. Né, o Pod Prosa está de portas abertas para você. Volte mais vezes. Né, queira Deus que a gente possa voltar aqui em uma outra situação, você já como um candidato eleito, né, caso seja da vontade de Deus. Nós sabemos que Isso mesmo. Né, o Senhor ele opera em nós tanto querer quanto realizar. Né, tudo vem dele. Então, se o Senhor permitiu que a gente chegue até aqui, né, se for da vontade dele, quem sabe avançamos mais um passo. Muito obrigado. Obrigado aí. Por este privilégio de conhecer você, seu projeto. Agradeço. Né, para você que chegou até aqui, um forte abraço. Eu quero te pedir que se inscreva no canal, comente, deixe nos seus comentários aí, né, alguma pergunta direcionada para o candidato Wellington, né? E principalmente, né, Wellington, compartilhe aí para suas redes este episódio. Nós temos muitos outros conteúdos aí no canal. Nós temos um episódio super especial falando sobre paternidade. Assista também, que vale a pena. Muito obrigado, Ed. E para finalizar, eu quero te dizer assim, que embora seja um momento de propósito e chamado, em momento algum a política me pesa, sabe? Desde o momento que eu coloquei meu nome à disposição, e meu coração sempre esteve em paz. Sempre esteve em paz, né? Não tem ansiedade, não tem anseio de nada, até porque eu entendo que o processo ele é tão importante quanto também, né? Seja lá qual for o resultado nas urnas. Exato. Eu acho que o processo, a mudança de uma consciência maior, ela vem acontecendo e eu me sinto honrado, lisonjeado de poder estar aqui hoje, compartilhando isso contigo e com todo mundo que está nos acompanhando. Eu desejo que esse programa, né, e esse espaço cresça abundantemente, já está acontecendo, e quero ser, sim, interlocutor para que mais pessoas venham para cá, para que mais pessoas possam aqui ajudar a promover o que é o de melhor, o bem, a comunicação, uma comunicação propositiva, igual você está fazendo. É verdade. Tem uma frase que nós vamos finalizar com ela, então. Você me fez refletir e pensar justamente nessa frase, que é do Paulo Vieira. Ele fala o seguinte, que a vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Então, ou seja, o propósito, né, na verdade, todo o processo, né, ele é muito mais importante do que o propósito, porque o processo é o caminho. É o caminho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.